de dar continuidade a essa série de mensagens agora no mês de janeiro, 5 resoluções inegociáveis no início do ano. Geralmente a gente toma algumas resoluções para a vida, né? E eu agora estou meditando com você durante esse mês sobre algumas resoluções que devemos ter em nossa vida. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre um grande princípio para relacionamentos saudáveis. Um grande princípio para relacionamentos saudáveis. Grande parte da nossa felicidade, ela vai passar pelos relacionamentos que temos. Ninguém vive sem relacionamentos, né? Então, os nossos relacionamentos são fundamentais na nossa vida e podemos ser muito felizes neles ou também muito tristes, né? Pode ser muito infeliz ou muito feliz os nossos relacionamentos. A grande questão é como nutrir bons relacionamentos, como nutrir relacionamentos saudáveis. E é possível viver uma vida inteira sobre relacionamentos doentios, sobre relacionamentos tóxicos. E geralmente eles são abusivos, utilitários, opressivos, violentos, interesseiros, cheios de humilhação, ofensas, traições. E esses relacionamentos ficam piores em momentos de crise. O pecado, irmãos, quebrou significativamente a nossa capacidade de ter bons relacionamentos. Até porque a essência do pecado é a quebra dos relacionamentos. Quando Adão e Eva pecam, eles se escondem de Deus, eles quebram o relacionamento com Deus. Então, um dos primeiros efeitos do pecado é a destruição dos relacionamentos. Por isso que todos nós temos dificuldades em desenvolver relacionamentos saudáveis. Alguns mais, outros um pouco menos, mas todos nós temos alguma medida de dificuldade em desenvolver relacionamentos saudáveis. E o princípio que nós veremos hoje é fundamental para termos bons relacionamentos. Sem esse princípio, é impossível desenvolver relacionamentos saudáveis. Quando esse princípio falta, a família vira um campo de batalha. Sem ele, nos tornamos intolerantes, arrogantes, empoderados, egoístas e agressivos. Na ausência desse princípio, perdemos a unidade, o diálogo, a empatia e o respeito. Sem esse princípio, não conseguimos perdoar, nem ser perdoados. Ficamos rancorosos e rememoramos os erros das pessoas. Mas quando esse princípio está presente, o amor revive. Nos reconectamos com as pessoas, perdoamos e também aprendemos a pedir perdão. A paz reina, crescemos e levamos as pessoas que estão ao nosso redor também a crescer. De que princípio estamos falando? Qual o princípio que vamos meditar nesta noite? Irmãos, é a esquecida e envergonhada humildade. Humildade. Quem você conhece? Ou quando na sua vida você disse: eu vou tomar uma resolução esse ano, eu vou ser uma pessoa humilde? Quem você conhece que já tomou uma decisão assim? Mas a humildade, ela é fundamental nas nossas vidas, e a sua felicidade vai passar por ela. Assim como a infelicidade e os desastres da nossa vida sempre estão recheadas do seu oposto, o orgulho. Pode ver que todos os problemas, conflitos na sua vida, na sua família, no seu ambiente de trabalho, todos eles estão repletos do orgulho. E é a igreja, a família de Deus, onde nós devemos reaprender, ou melhor, onde nós devemos aprender a cultivar relacionamentos sob o amor de Deus. A humildade, ela dá fim às guerras, às discussões,
debates, ela abre o caminho para o diálogo e me leva a ter empatia por quem eu falo ou com quem eu falo. É a humildade, o oposto da arrogância, do orgulho, do egoísmo e do empoderamento. Ela nos conduz gentilmente à unidade, à harmonia, ao respeito. É a humildade que me leva a ver as minhas falhas e a pedir perdão, mas é a mesma humildade que me leva a ver com piedade e com moderação a falha dos outros, que eu vejo melhor do que as minhas, não é verdade? Então eu vejo com mais misericórdia a falha dos outros. É a humildade que abre os meus olhos para entender que dependo das pessoas e que as pessoas também dependem de mim. A humildade me faz entender que eu sou igual a todo mundo e que eu não sou melhor do que ninguém. É a humildade que me conduz para perto de Deus e para próximo dos homens. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Ninguém se aproxima de Deus no seu orgulho. Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quantos aqui andam com Jesus? Se você anda com Ele, você só vai aprender de alguém que é manso e humilde de coração. Abra sua Bíblia no texto mais emblemático sobre humildade no Novo Testamento, o livro de Filipenses, onde toda a nossa série de mensagens desse mês está alicerçada. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Diz assim o texto sagrado de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, o dono de tudo, o Criador de todas as coisas, o sustentador de tudo, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o Senhor do universo, o Deus dos céus e da terra, o Senhor de tudo que existe, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto Deus se humilha, Ele se esvazia, Ele se faz homem. Nesse texto, o Deus que se fez homem, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele se humilha, fazendo-se um escravo, e ainda se humilha e vai à morte de cruz, que era a morte dos criminosos. A humildade, ela vem de Deus, a arrogância vem do mundo. A humildade é divina, a arrogância é humana. Deus é humilde. Aprender de mim que sou, eu não tenho, mas eu sou manso e humilde de coração. O diabo é orgulhoso. Se Deus é humilde, o diabo é orgulhoso. Se Deus é humilde, o diabo tem seu orgulho. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: eu tenho meu orgulho. Cuidado. Agora, o que é humildade e o que não é humildade? Porque quando eu falo humildade, vem N coisas na sua cabeça,
que são muitas vezes totalmente diferentes do que a Bíblia diz que é humildade e do que diz respeito ao próprio Deus, porque Deus é humilde. Esse Deus que se humilhou e se fez homem, se humilhou e se fez servo, e se humilhou e morreu na cruz. E agora tem um nome que está acima de todo nome, porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Ninguém se humilhou como Jesus, por isso que ninguém é maior do que Ele, ninguém é mais exaltado do que o nosso Senhor. E humildade não é abrir mão da verdade, concordar com o erro, ser uma pessoa influenciável e sem convicção. Pelo contrário, você não vê Jesus abrindo mão da verdade nem um centímetro. Jesus é uma pessoa convicta, ele sabe quem é, o que faz, para onde vai. Não é ser capacho das pessoas, subserviente ou escravo e seguir tudo o que dizem. Não é isso que é humildade. Isso não é humildade. Humildade não é ser, como o pessoal diz, um trouxa, mente vazia, aceitar que passem você para trás. Isso não é ser humilde. Ser humilde não é ser bobo. Ninguém faz isso com Jesus, ok? Não tem nada a ver com ser pobre financeiramente, ou alguém que não teve estudo, que não sabe ler, escreveu, ou estudou pouco, ou que faz trabalhos braçais. Isso tampouco é ser humilde. Você vai ver pessoas extremamente arrogantes que não sabem botar o próprio nome no papel. A humildade não tem nada a ver com essas coisas. Não é algo que se impõe, mas a humildade é sempre voluntária. Não é deixar que as pessoas te tratem mal. Pelo contrário, humildade é a atitude voluntária e amorosa de abrir mão de si mesmo para Deus e em benefício do outro. Isso é humildade. É a atitude que nos leva a um relacionamento correto com Deus e com os homens, como disse Ézer. Humildade é a atitude de colocar-se em segundo plano para buscar a necessidade do outro. A essência do pecado é o orgulho, o hiperindividualismo. Por isso nós precisamos ensinar as crianças a dividir. Ninguém nasce humilde. A humildade não é algo natural do ser humano. A gente tem que ensinar a criança a ser humilde, a dividir, a não pensar só em si mesmo. Se a criança atingiu 4 anos e ainda acredita que é o centro do mundo, ela está bem atrasada no seu desenvolvimento emocional. Ela tem que aprender a dividir. Você encontra que adolescentes, jovens, às vezes adultos, extremamente infantilizados, achando que são o centro do mundo, que são o centro do mundo. Por isso que seus relacionamentos são doentios, vivem crise, porque se existe algo que nos mostra a maturidade, é o fato de que quando somos homens feitos, homens maduros emocionalmente, conseguimos abrir mão, conseguimos esperar, conseguimos ceder, conseguimos ver nossas falhas, conseguimos enxergar de fato quem somos, mas o orgulho nos cega a tudo isso. Por isso a humildade é algo que precisamos aprender. Quanto mais maduros espiritualmente, emocionalmente, mais humilde seremos, mais humildade se achará em nós. Quanto mais imaturos, mais fácil uso das pessoas, das coisas e de Deus para o meu benefício. É o fator utilitário. Irmãos, a humildade, na época que Paulo está escrevendo esse texto, ela não era uma virtude, ela era um defeito. Os gregos e os romanos não viam a humildade como uma virtude, assim também como Friedrich Nietzsche, que no século XIX via o orgulho como uma virtude e a humildade como um defeito. Para ele, nessa ideia, esse pai da pós-modernidade, para ele o que vale é você se empoderar, é você passar por cima das pessoas, é você ser alguém forte e fazer a sua vontade prevalecer sobre tudo e todos.
É esse mundo que também nós vivemos. É isso que se fomenta para a criança, para o adolescente. Nós vivemos uma cultura em que os filhos se empoderaram dos pais. Os filhos mandam e os pais obedecem. Os pais estão subservientes em grande medida aos seus filhos, mas eles não ensinam seus filhos a servir. Filho, faz um chá. Eu não sei fazer chá. Botar água para ferver, eu não consigo botar água para ferver. Aí você fala, gente, mas como assim? São filhos que muitas vezes são servidos, mas não sabem servir. E entramos, já tem muito tempo, na era do empoderamento feminino, como resposta ao machismo pecaminoso. Tudo aí está errado. Quem vive o machismo é o orgulho do homem sobre a mulher, e o empoderamento feminino é o orgulho da mulher sobre o homem. Isso está quebrando tudo. Que relacionamento vai sobreviver ao orgulho? Quem consegue se relacionar com alguém orgulhoso? Não dá. Por isso que você é difícil, e eu também, porque nós lutamos contra o orgulho. Por isso que as pessoas com quem nos relacionamos também são difíceis, porque também tem medidas de orgulho nelas. E o que nós precisamos é cultivar esse atributo cristão, essa virtude cristã que o próprio Deus nos ensina a ter, que é um exemplo máximo de humildade, o próprio Deus. E aí, a humildade é traduzida nesse texto, no versículo 1 ao 4, em atitudes. Olha o versículo 1 do mesmo capítulo 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, é aquilo que você recebe. O versículo 1 é o que você recebe por estar em Cristo. Ele te dá tudo isso. Ele te dá a motivação, ele te dá o ânimo de amor, ele te dá a comunhão do Espírito, ele te dá profundo amor e compaixão. Deus te dá tudo isso, que o versículo 1 começa com esse título, por estarmos em Cristo. Então você recebe tudo isso. E o versículo 2, 3 e 4 são as atitudes de humildade diante daquilo que você recebeu. A humildade, ela não é uma roupagem. A humildade não é maquiagem. Na Bíblia, a humildade é como Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. A verdadeira humildade, ela está no coração. Não é simplesmente uma atitude externa, não é uma roupagem simplesmente, mas é de fato algo do coração. Do coração. Não é algo, não é uma harmonização, ok? Não é um preenchimento que alguém faz, é algo real, faz parte de ser nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que quem é discípulo de Jesus, quem está pisando nas pegadas de Jesus, sempre vai pisar nas pegadas da humildade, e quem segue o diabo sempre vai pisar nas pegadas do orgulho, sempre, obviamente. Então, querido irmão, quais são as atitudes que nós devemos ter? Versículo 2, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, nada façais por ambição egoísta, ou por vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí ele entra no versículo 5, trazendo para mim e para você um grande exemplo, tendo em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, porque ele sendo Deus, veja o exemplo aqui no nosso Senhor, e o texto nos diz: se por estarmos em Cristo, se você está em Cristo, então você vai ter a atitude do versículo 5, seja a vossa atitude a mesma de Cristo Jesus. Aqui nós temos um ponto focal, é Jesus. Jesus, ele é tanto a inspiração quanto o destino do cristão. Ele não se conforma com este século, mas ele está sendo transformado à imagem de Jesus. E a imagem de Jesus é a imagem da humildade, é a imagem daquele
esvazia para poder salvar aquele que está perdido. Que coisa extraordinária! Nós somos chamados a imitar a Cristo em sua humildade. A humildade é a expressão viva do amor e da santidade de Deus. A humildade é a expressão viva do amor e da santidade de Deus. O amor é sempre humilde, porque o amor não busca seus próprios interesses. O amor não visa a si mesmo, o amor visa o outro. Irmão, é inevitável a gente ouvir músicas de sofrência, porque você vai no comércio e na farmácia, então você sempre vai ouvir alguma música miserável daquela. Você me deixou, eu estou com ela, mas eu pensei em você, a minha cama, e daí por diante. Você não precisa nem de exemplificar essa miséria terrível que é. Isso é paixão. A paixão é isso. A paixão é a centralização do eu, enquanto você suga do outro para o benefício próprio. O amor não. O amor não se importa com a imoralidade. O amor não suporta a imoralidade. Mas o amor também não busca a si mesmo. Ele buscou. Deus amou você e deu seu filho naquela cruz. Veja, Deus amou você e Ele abriu mão. Ele deixou a sua glória. Ele se esvaziou a si mesmo. A humildade de Deus salvou você, meu amado irmão. Você quer salvar seu relacionamento? Você quer salvar sua família? Você tem que ser humilde. Porque a humildade salva os relacionamentos. Se Cristo não tivesse humilhado naquela cruz, você não estaria salvo. Foi a humildade, essa demonstração viva do amor de Deus que salvou você. Se nós queremos salvar os nossos relacionamentos, nós temos que ser humildes. Não há relacionamento que sobreviva à arrogância, ao orgulho. O orgulho destrói tudo. O orgulho foi o que motivou o diabo a dividir os céus. Onde há orgulho, há divisão. Se você está em Cristo, você vai seguir a Ele. A humildade divina, meu irmão. Enquanto o orgulho é satânico, Deus é humilde, o demônio é orgulhoso. Da mesma forma que a humildade é a expressão do amor e da santidade de Deus, o orgulho é a expressão do ódio, da raiva e da queda. O versículo 2, o versículo 1 ainda, nós temos alguma motivação. Você está em Cristo? Então você tem uma motivação. E qual é a atitude dessa motivação? Versículo 2: tendo o mesmo modo de pensar. A humildade mexe com as nossas motivações, com a nossa maneira de pensar. Veja, a humildade não é uma coisa exterior, ela é o que mexeu por dentro da gente. Diz a respeito das inclinações do nosso coração, que por causa da queda se tornam egoístas e individualistas, e vivemos num mundo que fomenta esse hiperindividualismo. As pessoas estão cada vez mais hiperindividualistas. Esse fenômeno nunca aconteceu na dimensão e na profundidade que nós temos nos nossos dias. Esse hiperindividualismo, o individualismo, o egoísmo sempre existiu na história da humanidade. Desde que o homem caiu, acabou. Mas no lastro e na profundidade que nós temos, a humanidade nunca viu algo como nós temos visto agora. Nunca. Então a igreja, meus irmãos, por estarmos em Cristo, a humildade tem que fazer parte do nosso caráter. A humildade tem que fazer parte do nosso coração. Pensamos primeiro, não em nós mesmos, mas em Deus. Pensamos não primeiro em nós mesmos, mas nas pessoas. Olha o que diz o versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a você. Isso é humildade. Isso é humildade. Não façam nada por ambição egoísta ou vaidade.
Isso é, você está no centro, o brilho de si mesmo, a vanglória. Olha, veja, o nosso texto mostra que Deus, o Criador de todos os planetas e sóis que existem, é tão tremendo que, apesar de toda a tecnologia, acabaram de descobrir uma nova parte no cérebro da gente. Depois de milhares e milhões de ressonâncias cerebrais, descobriram uma parte do nosso que não sabia que existia. Foi publicado esse tempo agora, esses dias para trás. O Deus Todo-Poderoso, grande, imenso, infinito, Ele tem tudo. Ele não é rico, Ele é dono de tudo. Ele é dono do céu e do inferno. Ele é dono de todas as coisas. Ele se humilhou. E nós, esse montinho de barro e vida que somos, esse punhadinho de barro em pé que somos nós estamos nos orgulhando de quê? Do pouco conhecimento que temos. Fixamos nossos diplomas, o conhecimento, ou a condição que temos, ou a beleza física, ou o dinheiro que possuímos. Deus, que é Deus, não se agarrou à condição dele, mas ele se esvaziou. Aqui está o contraste: Deus se esvazia para salvar, o homem se agarra ao pouco de pó que possui. O nosso orgulho, ele chega a ser evasivo, ele consegue ser vazio, porque do que nós estamos nos vangloriando? No que você está se agarrando? Entende isso, meu amado irmão? Deus se humilhou, porque você não faria isso. Mas lembra, a humildade não é algo imposto, é o que você toma a atitude de viver. Não é ser humilhado, mas como disse Pedro, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Você se humilha diante de Deus, você se humilha diante do seu Senhor. Você, como diz o texto, é humilde, porque você não está no centro, mas você coloca as pessoas que estão ao seu redor para servi-las. E aqui acaba o conflito. Aqui acaba o conflito. Porque quando nós estamos, Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja, o próprio Deus não veio para ser servido, mas para servir. Pouquíssimas vezes você vê alguém servir a Jesus. Pouquíssimas vezes. Mas você vê Jesus praticamente o tempo inteiro servindo as pessoas. Isso é humildade, essa atitude que eu tomo, de não me colocar no centro, e entender que as pessoas que estão ao meu redor, que são alvos do amor de Deus e do amor que eu tenho por elas, eu devo servi-las. Agora, quando todo mundo faz isso, cadê a guerra? Porque se eu estou buscando o seu interesse, você está buscando o meu. E se nós estamos buscando o interesse uns dos outros, aonde está a guerra? Ninguém está lutando, não há embates. Nós estamos buscando uns aos outros. É assim que a sua família deve ser. É assim que a igreja deve ser, meus irmãos. Essa é uma virtude cristã. É isso que nós devemos fazer. Como diz o texto, considerar os outros superiores a nós mesmos. Eu não sou a pessoa mais importante aqui, então eu estou aqui para servir. Deus fez isso, e nós? Aí alguns pensam: meu Deus, isso é inconcebível para mim. Você precisa seguir Jesus, você precisa pensar como Jesus, você precisa ter, como diz o texto, ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Não a ambição egoísta,
Então o que você tem que fazer? É perguntar: o que eu quero é melhor para todos? O que eu quero? Há uma necessidade mais urgente que a minha? Quero comprar algo para mim. Na minha família, tem alguém que tem uma necessidade mais urgente que a minha? Eu vou abrir mão do meu direito de comprar isso, que às vezes eu quero, é um sonho que eu tenho, mas eu vou abrir mão para comprar para essa pessoa algo que essa pessoa precisa, que é mais urgente do que eu. Isso é humildade. Humildade é quando eu penso no outro. Humildade é quando eu coloco o outro na frente. Isso é humildade, porque foi isso que Deus fez por mim e por você. Meus irmãos, temos o mesmo objetivo do grupo. Isso é, eu tenho o mesmo objetivo dessa igreja. O objetivo dessa igreja qual é? Eu tenho o mesmo objetivo dessa igreja. É isso que é ser humilde. É colocar-me junto com as pessoas. É me unir às pessoas. O egoísta, ele vai pensar: eu tenho os meus interesses, eu tenho os meus pensamentos, as minhas vontades, e eu vou fazer por mim e para mim. E vou me utilizar das pessoas para isso. Inclusive de Deus. Eu quero a bênção de Deus para mim. Mas a humildade, ele não pensa assim. O amor, tem um ditado na Europa que diz o seguinte: o amor começa quando as necessidades, o amor começa quando as necessidades do outro são mais importantes que as minhas próprias. Ainda no versículo 1, alguma exortação de amor, e a resposta, versículo 2, o mesmo amor. Está em Cristo é experimentar esse amor, está em Cristo é beber desse amor. O amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e esse Espírito que derrama esse amor de Deus em nós, é esse amor que nos cura, que nos liberta, que nos restaura, que rompe as cadeias do pecado, dos vícios de sobre nós. Esse amor que cura o nosso coração, que cura as nossas mágoas e tragédias do passado. É esse amor que é derramado, eu experimento esse amor de Deus. E agora o que eu faço? Qual a resposta de humildade que eu vou ter? Eu vou amar as pessoas, eu vou ser fonte de cura, eu vou ser fonte de libertação, eu vou ser fonte de amor, de carinho para as outras pessoas, eu vou servir as outras pessoas, eu vou buscar de alguma maneira olhar a pessoa que está do meu lado e perguntar: essa pessoa está ferida emocionalmente em alguma área? Existe algo que eu possa fazer? Existe um amor que eu possa suprir na vida dessa pessoa? Como Deus pode usar a minha vida para amar essa pessoa que está doente perto de mim, doente na alma, doente no corpo, doente no espírito? Imagine um cristão assim dentro de uma família. Imagine um cristão assim dentro da igreja, no seu trabalho. Imagine todos nós assim na sociedade, como fonte de cura, como fonte do amor, da graça de Deus, porque se estamos bebendo desse amor. E Paulo vai dizer no capítulo 1 de Filipenses que o amor de vocês transborde, esse amor que transborda, esse amor de Deus que se multiplica em nós, deve abençoar outras pessoas, deve ser derramado sobre outras pessoas. Nós devemos ser instrumentos do amor de Deus na vida de outras pessoas. Isso é humildade. É aí que você vê Jesus andando por toda parte, fazendo o bem. É isso. Isso é humildade. É quando nós estamos buscando o outro para amar, para abençoar, para de alguma forma suprir necessidades. Isso é amar. Alguma comunhão do Espírito. Versículo 1. Temos recebido desse Espírito, temos bebido da comunhão do Senhor, da sua palavra, da oração. Então, a resposta que devemos ter de humildade está no versículo 2. O mesmo Espírito. Se estamos unidos com Deus, como podemos estar desunidos das pessoas? Tem um movimento que está ganhando força aí, principalmente depois da pandemia. Cristo sim, igreja não. Cristo sim, Cristo é bom. Eu
com Cristo, eu não tenho nenhum problema com a cruz, eu não tenho problema com nada disso, mas a igreja eu não quero não. Eu não quero esse negócio de igreja é confusão, tem muita gente complicada na igreja, então eu não quero igreja. Cristo sim, igreja não. O texto sagrado está dizendo outra coisa. Quem diz algo assim não entendeu a humildade, não entendeu que a igreja é essa família de Deus, onde nós estamos aprendendo a desenvolver e a nutrir relacionamentos sob o amor e a graça de Deus. O Deus que nos ama, ama a igreja, ama o seu irmão. O Deus que ama o seu povo, fez do seu povo sua família, e quer que vivamos em família, que é a igreja. Irmão, não é possível estar em Cristo sem estar na igreja. Você não pode estar inserido na cabeça que é Cristo, se você não estiver parte do corpo que é Cristo. Se você, uma tia minha uma vez disse, eu falei, tia, você está em que igreja a senhora está? Ah, não, tem muito tempo que eu não vou na igreja, tem muitos anos que eu não vou na igreja, esse negócio de igreja é complicado. Eu falei, traz um facão aí para mim. Vamos, pega lá um facão para mim. Ele disse, para que esse meu facão? Eu falei, bota o seu dedo bem aqui, em cima dessa mesa aqui, e eu vou cortar o seu dedo. Eu disse, por quê? Eu falei, eu quero ver se esse dedo, no final do dia, vai ter cérebro, coração, sistema circulatório. Eu quero ver se esse dedo aqui vai desenvolver tudo. Daqui a uma semana, como é que vai estar esse dedo? Esse podre. Eu falei, justamente. E fiquei em silêncio e olhei para ela. Não, eu não estou podre não. Eu falei, tá, você não está no corpo. Se você não estiver no corpo, como é que você está nutrido e ligado à cabeça? Você só está ligado à cabeça, que é Cristo, se você estiver inserido no corpo. A igreja é complicada por causa de você, por causa de mim. Nós somos seres humanos complicados. E aqui nós estamos para aprender a ser humildes. E aí o irmão me trata, e eu tenho que responder com humildade, e eu trato meu irmão, e ele precisa responder com humildade, e nós vamos ser humildes uns com os outros. É isso que Paulo está falando para essa igreja de Filipos. Esse texto está sendo escrito para uma igreja, não para uma família numa casa primeiramente, mas para uma igreja. Esse texto é para ser vivido na igreja, essa humildade é para ser vivida na igreja. É um desafio para mim e para você. E o primeiro lugar que nós temos que ser humildes é aqui, e aprender humildade aqui, e também em casa, e no trabalho, e na vizinhança. Ser humildes. Meus irmãos, que desafio. Mas lembra, a humildade não é algo imposto. É uma atitude do seu coração, que nasce do amor a Deus, e do amor de Deus por você, e no amor que você tem pela igreja. É isso que é humildade. É isso que Deus está esperando de mim e de você. Temos comunhão com o Espírito, então temos que ter o mesmo Espírito com os irmãos da igreja. A outra atitude, no versículo 1 ainda, alguma profunda afeição e compaixão, é a última expressão da humildade no nosso texto. Alguma profunda afeição e compaixão. Quanta afeição, quanta compaixão nós recebemos de Cristo. Ele que se entregou na cruz, recebeu toda a nossa maldição, nosso pecado. Ele que te amou, e diz o texto sagrado de João, e os amou até o fim. Ele é a testemunha fiel dentro de Apocalipse. Essa expressão testemunha fiel, que ele foi até o fim na sua morte, no seu martírio. Testemunha e mártir. Isso é, ele foi fiel. A testemunha fiel, ele morreu por você. Ele foi fiel a você até a morte de cruz. Ele te amou até o fim. E agora qual é a resposta? É uma só atitude. A mesma afeição, o mesmo amor, a mesma compaixão que nós recebemos, nós damos. Você foi perdoado? O que Jesus nos ensinou a orar? Perdoa as nossas dívidas. Isso, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você tem recebido perdão? Então o que você tem que fazer? Exercer perdão. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Isso é humildade.
O orgulhoso, ele diz o quê? Eu jamais cairia nesse pecado, eu jamais faria isso, então eu não posso perdoar. Mas o humilde, ele entende que ele pode cair em toda e qualquer fragilidade. O humilde, ele entende as suas fraquezas. O humilde entende a sua própria estrutura, ele se enxerga, ele sabe que pode cair em qualquer pecado, que ele é suscetível a qualquer erro, que qualquer um pode cair. O humilde, ele entende a sua condição. O orgulhoso não, ele olha de si para si mesmo e diz: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. O texto sagrado está dizendo o quê? Que você considera as pessoas superiores a si mesmo. O fariseu orava dizendo: eu não sou como as outras pessoas. O humilde, ele diz: Senhor, eu sou igual a todo mundo. Eu sou igual a todo mundo. Eu tenho as mesmas inclinações, eu posso cometer os mesmos pecados e falhas. Por isso, Senhor, quando eu olho a atitude errada de alguém, eu olho com compaixão, com misericórdia. Eu olho a condição do irmão com misericórdia, sem obviamente aceitar o pecado, mas ajudando o meu irmão a sair do pecado. O que diz o versículo 4 do nosso texto? Cada um cuide não somente dos seus interesses. Está vendo que o humilde cuida dos seus interesses? Mas ele não cuida só dos seus interesses. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é humildade. Humildade é quando a gente olha para a necessidade do outro e voluntariamente abre mão dos seus próprios direitos, para que o outro possa avançar, possa crescer. A gente vê alguns exemplos de humildade que são extraordinários na história da igreja. A gente vai ver, na época bíblica, que a igreja de Jerusalém cuidava de aproximadamente 3.000 viúvas. A igreja de Jerusalém sustentava com comida diariamente aproximadamente 3.000 viúvas. A igreja de Antioquia ao norte cuidava aproximadamente de até 5.000 órfãos. A gente vê exemplos de irmãos que se vendiam como escravos no lugar do irmão em Cristo que era escravo. Somos da mesma igreja. Eu sou um homem livre, meu irmão em Cristo é um escravo. Eu chegava para o dono dele e dizia: olha, eu sou muito mais saudável, tenho mais condição de trabalho que ele, e eu quero trocar de lugar com ele. Por que você está fazendo isso? Você ficou doido? Não, é que eu já experimentei a vida cristã em liberdade, e eu quero que o meu irmão em Cristo tenha a mesma experiência que a minha. Não foi o que Cristo fez? Ele não foi na cruz por você. A cruz era sua, era minha, e ele foi no nosso lugar. Irmãos em Cristo se venderam como escravos no século XIX para poder pregar o Evangelho nas carvoarias na América Central, nas plantações de cana-de-açúcar, e ter a oportunidade de ir lá pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Eu acho que nós temos, em relação a essas pessoas, pouco a abrir mão nesse sentido, da dimensão, da proporção que eles fizeram por Cristo e pela igreja. É um desafio para mim e para você, irmão, o tema da humildade, mas que você possa pisar nas pegadas de Cristo Jesus. Como diz o nosso versículo 3, nada façam por ambição egoísta, ou por vanglória, ou por vaidade.
Então tudo que você fizer deve estar permeado, influenciado pela humildade. Cada atitude, cada pensamento, cada palavra, cada ação, tudo deve estar envolvido por esta humildade que o nosso Senhor nos ensinou naquela cruz. Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Que desafio para mim e para você esse texto.